eu Agi, do Espaço Energia Vital. Estou ao vivo do meu quarto para fazer exercícios chineses da saúde para com você. E aí eu digo para você ser muito bem-vindo a este local onde eu venho repor as minhas energias, e eu vim fazer daqui para fazer um lembrete para você que o seu quarto deve ser o local apenas para você dormir. O quarto, o nosso cérebro tem que relacionar que o quarto é onde eu vou repousar. Então, cuidado com essa coisa de comer no quarto, de ficar assistindo televisão no quarto. O certo é você entrar no seu quarto a hora que você vai deitar na sua cama e só. Combinado? Outra coisa que eu queria compartilhar com vocês é que eu estou num período chamado ponte, chamado pré-menopausa. E na pré-menopausa, nós temos uma menstruação, um ciclo irregular. E eu estava olhando, fazia 8 semanas que eu não menstruava, e hoje eu menstruei, estava com muita cólica da menstruação. E aí, o que eu fiz para me ajudar? Usei melissa e copaíba, o óleo essencial sublingual. Cheguei aqui em casa, fiz um chazinho que eu tenho, que eu adoro, que é um chá solúvel da Vitafor, que ele tem chá verde, gengibre, açafrão, casca de laranja. Tomei ele bem quentinho. Tomei uma cápsula do Blend Adaptive, que é a cápsula pronta desse óleo essencial, porque o Adaptive da garrafinha a gente não deve ingerir, mas tem uma outra mistura do Blend Adaptive e eu tomei ela, e daí eu tomei tintura de calêndula. A calêndula, gente, é uma plantinha que todo mundo deveria ter em casa para fazer chá. É muito fácil a gente fazer a nossa tintura. Eu fiz a minha tintura de calêndula, porque ela é muito versátil, essa plantinha. A calêndula, além de ajudar a acalmar, e só para vocês saberem, a cólica saiu muito rapidinho. E a calêndula, ela ajuda muito a relaxar o sistema linfático, a relaxar o nosso sistema aqui da parte intestinal, e como a parte de útero, ovário tá aqui dentro, vai ser relaxado também. Então, isso que a gente fala do tratamento integrativo, que não adianta eu usar ou uma coisa ou outra. É a conjunção de todas as coisas que a gente usa que faz com que a gente tenha um resultado. E eu, como naturopata, como terapeuta naturista, e que ama a medicina tradicional chinesa, ama as medicinas ancestrais, o nosso objetivo vai ser sempre do promover saúde, mas a gente cuida das intercorrências, e é isso que a gente vem fazendo, ensinando e inspirando as pessoas. E hoje eu falei lá no nosso grupo, se você não está no nosso grupo Escola de Saúde Natural, pede o link para estar lá, porque a gente sempre está colocando conteúdos sobre saúde natural. Eu prometi passar alguns exercícios chineses, a gente está falando muito lá sobre o skincare, e eu prometi passar alguns exercícios chineses que eles ensinam a gente fazer na China para saúde e longevidade. Daí eu queria abrir um parênteses para falar sobre a medicina tradicional chinesa, que eu sou realmente apaixonada. Ela é muito parecida com o Ayurveda, eu gosto muito do Ayurveda também, mas a medicina tradicional chinesa, ela é tão antiga que, para você ter uma ideia, ela foi feita de 600 a 300 anos antes de Cristo. Por 300 anos foram escrevendo através das observações as coisas que nasceu
o clássico mais antigo de medicina chinesa que tem, que é o clássico de medicina do Imperador Amarelo. Por 300 anos, várias pessoas foram observando. Então, a medicina tradicional chinesa, ela nasceu pela observação. Então, o que eles observavam, por exemplo? Isso, imagina, 600 anos antes de Cristo. Eles observavam, por exemplo, que uma pessoa no inverno, no frio, se ela andasse nos lagos gelados, ela ia adoecer. Eles observavam, por exemplo, que outra pessoa, quando ela ficava dormindo, porque era tipo o tempo das cavernas, em volta da fogueira, com os pés aquecidos, ela melhorava uma série de sintomas. E eles são muito metódicos lá, e eles anotavam tudo. E é interessante que hoje a ciência está comprovando cada vez mais tudo da medicina tradicional chinesa, mas foi tudo por base de observação e de anotação. Para você ter uma ideia de como os chineses são metódicos, eu estava lembrando hoje, né, que eu falei, vou falar de como eles são metódicos. Uma das vezes, quando a gente foi para a China, a gente foi trocar dinheiro e trocava o dinheiro no hall do hotel. E a gente foi com $100, 2 notas de $50. E tipo, era uma conta fácil de fazer. Bom, $100 vai dar lá 10.000 yuan, por exemplo. Gente, sem brincadeira, meu marido tava do lado, a gente olhava e falava, que isso? Eles pegaram as 2 notas de $50 e era só 2 notas. Eles contaram, contou um, estavam em 2, contou o outro. Eles passaram 3 vezes na máquina de contar dinheiro, 2 notas só. Eles passavam, eles falavam o valor de $100, tudo em chinês. Eles passavam de novo, um olhava para o outro e falava $100. Passava de novo $100. Daí eles anotaram no papel que tinha $100, que era equivalente a, não lembro, mas por exemplo, 10.000 yuan. Eles escreveram no papel 10.000 yuan. Daí eles tiraram o 10.000 yuan, um contou, passou para o outro, contou. Daí eles passaram de novo na maquininha de dinheiro e contaram por 3 vezes. E eles são assim, extremamente metódicos. Então, quando a gente vai fazer os cursos nas universidades, nas clínicas, eles ensinam a gente assim, sendo metódicos. Para você ter uma ideia, quando a gente vai, a gente estuda várias coisas. Então, uma das vezes que eu fui, eu estudei esses exercícios, né? E a gente passou, eu lembro, uma manhã inteira que era só para aprender a postura de abraçar a árvore. A manhã inteira eles ficaram nisso. Enquanto você não fizesse certinho a postura da mão, do cotovelo, do ombro, eles não davam outro exercício. Daí teve um dia que a gente ficou umas 3 horas só para aprender o que era os dedos em garra de tigre. E eles são assim. Então é interessante porque algumas coisas que a gente faz da medicina chinesa, os exercícios, parece tão bobo, mas se você aplicar consistentemente, você vai ver muito resultado. E é isso que eu quero compartilhar, deixar aqui para vocês experimentarem e fazerem. Antes disso, eu vou fazer muita coisa no rosto, então eu vou aproveitar e vou usar o meu demaquilante, que se você ainda não tem o nosso curso Skincare 2, você deveria ter, porque lá você aprende a fazer esse demaquilante. Mas você está de maquiagem? Não estou, mas eu quis mostrar para você que esse demaquilante, ele também é uma loção que eu posso usar para limpar a minha pele. Eu lavei o meu rosto à tarde, então provavelmente vai sair aqui alguma sujidade e é normal. E se você tem maquiagem, e inclusive maquiagem à prova d'água, pode usar esse demaquilante, aproveita, passa no pescocinho que vai limpando, que faz muito bem. E aí eu vou convidar você que estiver assistindo
a fazer os exercícios junto comigo, porque você vai sentir diferença. E outras vezes, quando você fizer, eu vou convidar você a tirar uma foto do seu rosto antes, fazer os exercícios e tirar uma foto depois. E se você fizer consistentemente, metodicamente, e o metódico é uma coisa boa, porque é sinal que a gente tem um método. Eu garanto que você vai ver muita diferença no seu rosto, mas você já vai sentir diferença na sua energia já. A gente já falou sobre exercícios, que inclusive quem comprou o curso ganhou essa aula lá, sobre o exercício de preencher os nossos vazios, né? A gente tem os ocos, que a gente chama de preencher, e hoje a gente vai fazer uma manobra um pouquinho diferente. A gente vai usar os dedos em garra, que é você fazer isso aqui, de preferência com unha curta, tá? Evitar unhas compridas, unhas longas, e unhas longas não são nem higiênicas, né? E não são práticas pra gente, então a gente deveria evitar a unha longa. E a gente vai fazer os dedos em garra aqui, que eu vou explicar. E depois tudo que a gente vai fazer de toquinho. É assim que a gente vai estar fazendo. E esses toquinhos, a maioria das vezes, a gente vai usar esses 3 dedos aqui, tá vendo? É assim que a gente vai fazer. Então, não é uma coisa para dar aflição, mas não é uma coisa para apertar, é diferente da tapotagem, mas é uma coisa para ser extremamente agradável, que nós vamos estar estimulando alguns pontos. E hoje a ciência explica pra gente e comprova que quando a gente vai fazendo essas batidinhas, nós estamos liberando ATP, nós estamos promovendo com que a gente tenha mais energia. E a gente vai cuidar principalmente aqui da cabeça, mas eu vou ensinar alguns pontos aqui que ajuda na parte de acalmar a mente, de ativar a energia do pulmão, porque a gente tá no inverno chegou, precisa cuidar da energia do pulmão, da energia do fígado também, então você vai aprender, certo? A maioria das batidinhas a gente vai dar ao mesmo tempo nos pontos do corpo, ok? Algumas só, na verdade é uma só que a gente vai fazer, uma aqui e a outra aqui, que a gente não consegue bater ao mesmo tempo. Nos outros lugares, sempre ao mesmo tempo a gente vai fazer. Então, é uma batidinha que é para ser agradável, não é um tapa, não é o tapotagem, não é bater, mas é uma batidinha que fique agradável para você, ok? Mas por que a gente começa aqui fazendo os nossos dedos em garra? Na medicina tradicional chinesa, fala que quando a gente cuida da mente, a gente vai acalmar o nosso espírito, acalma o Shen, eles falam. E quando a gente está fazendo isso várias vezes, nós estamos estimulando muitos meridianos que tem na nossa cabeça. Então, como funciona? Cabelo solto, se você tiver de rabo de cavalo, solte. E aí a gente vai com dedos em garra e, na verdade, nós temos 3 faixas, que é, a gente usa os 4 dedos. Uma faixa é aqui, a outra faixa é aqui e a outra faixa é aqui, do meio da cabeça para fora. Então, a gente vai passar os dedos em garra nessas 3 faixas. E é importante, daí é como se eu estivesse escovando, é para eu estar sentindo mesmo e passar esse dedo pegando toda a extensão da cabeça. Imagina como se você quisesse pentear, como se você quisesse escovar. Lá na China, inclusive, muitas pessoas, professores, eles têm o hábito de usar pente de osso e eles param em algum lugar, eles ficam escovando o cabelo porque eles sabem que está estimulando os meridianos. Eles fazem isso com pente de dente grosso. A gente não tem aqui, a gente usa nossos dedos em garra. Então, vamos começar a fazer, que é da linha do cabelo. E quem é careca? Da linha que você sabe que estaria o seu cabelo. E a gente vai fazer 3 vezes, contornando a orelha e acabando aqui. Contornando a orelha, acabando lá atrás. Contornando a orelha, acabando lá atrás. Eu fiz essa parte, não fiz? Então, eu venho daqui pra cá. Aqui
E é gostoso, gente, que dá um arrepio. 2, faz e vai sentindo. 3. E agora aqui, 1 até chegar lá embaixo. 2 e 3. Gi, o que isso tem a ver com skincare? Tudo, porque você está estimulando os seus meridianos. Estimulando os seus meridianos, você vai estimular toda a circulação de energia. Então, não adianta eu só fazer a rotina de skincare, que é limpa, tonifica, hidrata, e não trazer outros estímulos, ok? Agora, a gente vai fazer os movimentos de batidinha. Então, primeiro a gente vai fazer isso bem aqui, ó, na linha do meio da cabeça. Vamos fazer desde a testa até chegar lá atrás. Vem aqui de novo. E se você não sabe, esse é um pontinho muito importante que estimula o nosso cérebro também. Então, é um ponto que, se você vai estudar, você precisa ter atenção. É legal você estar estimulando, porque você retém mais as informações. E aí, a gente vai dar essas mesmas batidinhas num ponto aqui, ó, bem acima da orelha. Como se você vai na pontinha da orelha, sobe o equivalente a um dedinho e dá ali algumas batidinhas. Se você fizer isso e também fechar os olhos, colocar sua língua no céu da boca, mais ainda que você vai estar estimulando. Então, dá umas batidinhas. E agora eu vou lá atrás da cabeça, onde eu sinto um vão na cabeça, bem ali na nuca, e também vou dar batidinhas ali. Então, eu tô estimulando toda a região cerebral, vai vir mais sangue, vindo mais sangue, tem mais energia. E isso é muito importante. E agora, a gente vai fazer no rosto. Primeiro, eu vou dar batidinhas aqui, no meio da testa, que é um pontinho muito relaxante também, muito calmante, que é gostoso você fazer. E o que eu vou dar de sugestão é você aplica antes um óleo, um creminho, tá vendo que fica vermelho? Que é uma estimulação. E daí você faz essas batidinhas. Vou tirar meu óculos um pouquinho. E agora a gente vai aqui na linha acima da sobrancelha, tá vendo? E dá algumas batidinhas também. Isso estimula a testa, estimula também a relaxar os pensamentos. E agora eu vou dar as batidinhas abaixo dos olhos. E aqui é um meridiano muito importante de estômago. E o nosso meridiano de estômago e meridiano do fígado são meridianos muito importantes relacionados com o nosso cérebro também. Dou umas batidinhas e é normal ficar vermelhinho. Agora eu vou pegar aqui do lado, bem aonde passa a haste dos óculos. Se você apertar, ó, tem um vãozinho, é bem nessa região. Aqui é um pontinho bem calmante também, relaxante, estimula o cérebro. E lembra que como você tá dando essas batidinhas, você tá liberando, tá aumentando o ATP ali da sua pele. Então, o produto que eu passei antes do demaquilante, que tem óleos essenciais ali, eu tô estimulando também, ok? E aí, eu vou, o único ponto que eu estimulo com o dedo só é aqui, ó, bem na asinha do nariz. Deixa eu colocar o óculos, que fica mais fácil para ver. Bem na asinha do nariz, ó, aqui eu dou batidinhas. Esse ponto, gente, é um ponto, se você tiver com o nariz entupido, tá ruim para respirar, ele é muito legal você tá usando. E aí, eu volto com os 3 dedos e eu vou 3 dedos aqui, 3 dedos aqui, ó, em cima e embaixo do lábio. E eu gosto de fazer assim, faço assim, daí eu troco e bato aqui também. É tudo batidinha bem suave. E aí, eu vou pegar e vou dar batidinhas atrás da minha orelha.
que é um pontinho muito calmante. A gente ensina muito a usar óleos essenciais nessa região, que é um ponto bem calmante. Aqui passa o nervo vago também, então vai ser bem relaxante. E aí a gente vai dar batidinhas, a clavícula, tá aqui, o ossinho da clavícula, e aqui abaixo da clavícula. E não tem problema, como a gente tá dando batidinha suave, você bater em cima da clavícula também, que você tá fazendo esse osso vibrar. E quando a gente faz o osso vibrar, é bom até para estimular a parte óssea dele. Mas quando a gente dá batidinhas abaixo da região da clavícula, andando aqui pela região da clavícula, é muito legal porque você está estimulando toda a parte de meridiano de pulmão. E agora que é inverno, a gente precisa estimular o meridiano de pulmão. E quando a gente estimula também o meridiano de pulmão, a gente está cuidando da nossa pele, porque o pulmão se abre na pele. E aí eu vou dar batidinhas bem aqui na linha do meio do peito ao mesmo tempo. Aqui a gente está estimulando vários nervos, mas também eu tô pensando aqui de estimular a região do meu timo, que é muito importante. O timo é o que guarda os linfócitos T. Linfócitos T são grandes guerreiros de imunidade. Quando o meu corpo tá brigando com alguma coisa, ele tá querendo imunidade. São aqui os linfócitos T que saem do timo, por isso é muito importante a gente estimular. E aí eu vou na região abaixo do seio, que eu vou estar estimulando meridiano de fígado. E dá batidinhas. Daí bem aqui na linha da cintura também. E você já tá sentindo, já vai sentindo o corpo aquecer, esquentar. E agora eu vou na região abaixo do umbigo, que é a região que a gente chama Tantien. Tantien é uma região muito importante, que ele guarda, faz parte do nosso triângulo da longevidade. E eu vou dar batidinhas. E aí eu vou, com a minha mão direita, bater nessa dobrinha aqui, de fora do cotovelo, e com a mão esquerda do cotovelo direito. É isso aqui, ó. Que é a pontinha do dedo que eu tô batendo. Esse, gente, é um pontinho que, se você tiver dor de garganta, é super importante. Imagina você pegar seus óleos essenciais, passar aqui e dar esse estímulo. Que maravilha que vai ser. A bomba de imunidade é muito bom a gente colocar aqui também. Deixa eu fazer assim com o cabelo que tá me dando calor. Que vai aquecendo, isso é muito bom. E aí aqui eu vou fazer alternada, a mão direita, que é bem nessa parte aqui, ó, entre o dedão e entre o dedo indicador, aperta aí, tem uma carninha, é aqui que a gente vai fazer as batidinhas. Esse é um ponto muito importante para a gente cuidar da imunidade e para cuidar da parte de analgesia. Anestesia é quando a gente vai no dentista e toma anestesia para tirar todo o estímulo. Analgesia, você consegue fazer o seu corpo aumentar a força dele de passar pelo processo de dor. Então, é um ponto muito interessante a gente estar fazendo isso e faço do outro lado. E, de novo, imagina você pegar a sua bomba de imunidade, pegar os olhinhos que você gosta, passar nesse ponto e daí fazer esse estímulo. Você já aprendeu que quando a gente dá essas batidinhas, você traz mais energia para esse local. Outro ponto que a gente vai fazer, ó, dobrando a sua mão da linha do dedinho, bem aqui na linha do pulso, a gente vai dar batidinhas. Aqui é um ponto muito importante, que é o pontinho de acalmar o coração. Então, você tá nervoso, tá agitado, ansioso, pega ali os óleos calmantes, o Balance, a lavanda, a copaíba, aplica e dá essas batidinhas. O legal é que você faça
em todos os pontinhos, porque se você olhar, não levou muito tempo. É uma coisa que é extremamente simples e é gostosa. Então, enquanto você está fazendo alguma coisa, assistindo um seriado, assistindo a minha aula de Skincare 2, que ficou incrível o curso, você vai estar ali assistindo a aula e vai dando as suas batidinhas, que é muito legal. E o último ponto para finalizar, que é um ponto, na verdade, esse é um ponto reflexo, que seria também do nosso plexo solar, que é aqui no meio da mão, desce, passa a curvinha da mão bem aqui no meio e você dá batidinhas. Esse é um ponto muito legal também e a gente está estimulando. Existe uma acupuntura que a gente faz acupuntura só na mão e aí a gente aprende que aqui é um plexo muito importante. Como está equivalente a essa região, tem a ver com a região do timo, tem a ver com a região de equilíbrio, tanto que essa é uma área, e vai lá na outra mão, se a gente pensar o chakra, é o chakra verde que passa ali, que é o chakra do equilíbrio, que é o chakra de conexão com a parte alta, da parte baixa, dos chakras superiores, para os chakras inferiores, então é um ponto muito importante. E aí eu já me estimulei para deixar esta energia continuar fluindo, que eu tô sentindo o meu corpo todo formigar. Para continuar essa energia fluindo, eu giro bem as mãos. Inclusive, tem muitos estudos que falam que quando a gente faz exercícios assim com as mãos, e é importante, eu gosto de fazer, um dia a gente foi fazer aula de fazer argila, ou trabalhos manuais, um bordado, uma pintura, é muito legal. E lá na China eles falam que as pessoas que têm habilidades com as mãos são pessoas que elas têm uma menor probabilidade de ter demência. Isso é muito legal para você entender a importância de você fazer coisas com as mãos. No yoga, o tempo todo a gente gira as mãos para um lado, gira as mãos para o outro, faz exercício com as bolinhas. Existem umas bolinhas chinesas que elas têm um sininho dentro e é uma delícia quando a gente vai aprendendo a mexer com essas bolinhas e você tem que rodar as duas na sua mão sem tocar uma na outra, é muito interessante. E são alguns exercícios, e lembra que a medicina chinesa é de 600 anos antes de Cristo, que a medicina chinesa, ela apareceu dessa época e eles começaram a fazer as conexões e as ligações. E eles viam muito duas coisas: a questão da preservação da saúde, que é sair aqui no Ocidente, eu fico doente, tomo remédio, fico doente, toma remédio, fica doente, toma remédio. Lá eles têm muito do preventivo, é lindo quando a gente... Lá eles dormem muito cedo, escureceu, eles estão dormindo, e eles acordam também cedo, mas eles respeitam as estações. O inverno demora mais para clarear, então eles levam mais tempo para sair de casa. E como eles moram em casas muito pequenas lá, é muito comum eles ficarem na rua, jantam na rua, vão para casa e acordam cedo, fazem as refeições na rua. Muitos levam as próprias marmitinhas, mas eles fazem na rua porque eles também estão conversando. Então, as praças lá que são enormes, você vai andando, tem pessoal fazendo esses exercícios, tem outros lugares que eles fazem uns exercícios que parece com um lenço, outros eles fazem o tai chi, outros é uma parte de dança, e você pode chegar no grupo que você quiser. Eu adorava isso e já começava a fazer. Você é super bem-vindo e muito bem acolhido. E eles fazem isso para a preservação, eles não fazem porque eles estão doentes, eles fazem porque eles estão bem, eles querem continuar bem, eles querem ter uma vida longeva. Assim como uma coisa que eles fazem muito lá também são massagens. Existem spas gigantes. Uma vez a gente entrou num spa e funcionava até 10, 11 horas da noite, que tinha gente que saía do trabalho e passava lá para fazer massagem, para receber massagem. E você entrava no spa e ele tinha uns 4 andares para baixo da rua. São coisas assim incríveis
e beiram o inimaginável as coisas que acontecem na China. E eles têm o hábito de fazer aquela sessão de massagem, de receber aquela massagem, de receber o escaldapé toda semana preventivamente. Tinha clínicas que eles iam 2 vezes por semana preventivamente. E ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa que trabalha na área da saúde e ele estava falando como realmente é muito mais barato o preventivo e a gente acaba esquecendo que ele estava falando que ele viu uma métrica dos planos de saúde de que 80% da receita de um plano de saúde acaba sendo usado para as pessoas no final da vida, porque delas tem que ter um suporte muito grande. Então, imagina se a gente trouxer para a gente essa cultura, e a China tem muito isso de ouvir a natureza, de perceber a natureza, de estar conectado com a natureza, por isso que eles vão nos parques. Então, estão andando na cidade, tem um parque, eles vão lá nos parques, e eles se conectam com a natureza, eles entendem essa importância. E o que eu acho incrível é que a ciência hoje em dia comprova, por exemplo, o grounding, que é você andar descalço na terra, você estar convivendo em lugar que tem muitas árvores, muitas plantas, porque você está recebendo esses compostos das árvores que estão ali, que todos eles ajudam a equilibrar o nosso corpo. Então, entende que terapia naturista, naturopatia, a China enxerga sempre o holismo. O holismo significa eu vejo todo. Então eles não entendem que tem a gaveta do olho, a gaveta do fígado, a gaveta do estômago e a gaveta da emoção. Eles entendem que a gente é um conjunto e a gente é um universo, e esse universo vai se conversando para fazer e dando sinais para gente. Então, qualquer coisa que eu tenha no meu corpo é um sinal. Eu tô tratando de uma pinta do meu marido. Além de cuidar pontualmente da pinta, que eu já até falei o que eu tô usando de óleos, eu penso, bom, em que ponto que tá, que meridiano que passa aqui, de que lado do corpo que é, tô trabalhando com yin, com yang, o que é. Porque o corpo da gente, a gente acha que às vezes ele é um vilão quando aparece uma mancha, quando aparece alguma coisa, até quando dá uma diarreia, mas na verdade ele é o nosso grande amigo, que ele está nos dando sinais e está fazendo o nosso corpo trabalhar no sistema de resposta. Eu sou formada em homeopatia. Em homeopatia a gente aprende que a pele é o nosso maior órgão de exoneração, é o maior órgão que eu libero toxinas. Então, quando eu vou suprimir alguma coisa da minha pele, eu tô jogando essa toxina novamente para dentro. Eu espero ter inspirado vocês, que nós estamos na hora, que eu gosto de ficar meia horinha para trazer inspiração, para trazer autocuidado para você, e termine sempre os seus exercícios esfregando bem as suas mãos. Eu gosto de esfregar bastante para ficar bem quentinho, para ativar os microchakras das mãos, e daí você deixa aqui tampando o seu rosto, deixando só o narizinho de fora, e você vai respirando várias vezes. Faça isso com a língua no céu da boca, faça se observando e se percebendo, sentindo ficar cada vez mais escuro, cada vez mais quentinho. E depois que você terminar, você vai esfregando o seu rosto como se você estivesse ensaboando, e você tá tratando e tá trazendo mais energia para essa parte do seu corpo. Meu convite fica para você, que se você ainda não adquiriu o nosso curso, que é uma Netflix que você vai assistir, de skincare natural, vai aprender a fazer os seus produtos, várias formulações, e ainda tem mais de 16 aulas extras muito interessantes, me chama para você estar com a gente nesse lindo movimento de saúde natural, de resgate. Além de ter o e-book, tem várias aulas, e se você ainda não está no nosso grupo Escola de Saúde Natural, esteja, porque lá a gente compartilha muita coisa boa. Eu sou a Gi, do Espaço Energia Vital. Daqui eu invoco para você bênçãos de paz, amor, saúde, prosperidade e abundância. Abundância de dias felizes, abundância de muitos dias na sua vida, e de muita vida em cada um desses dias,
para que você tenha uma vida longa, uma vida feliz, uma vida plena e uma vida recheada e repleta das coisas que te fazem bem. Um beijo, faz esse exercício com regularidade, lembra a importância disso e tira as fotos para você ver como vai ter uma grande mudança. Uma ótima noite, um ótimo dia, fique bem, fique na paz e até a próxima.